Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos testes unitários, nós vamos começar pela camada de model da nossa rota de post, para poder criar um novo sócio no banco de dados, beleza? Então, segue a mesma ideia. A gente vai precisar colocar um it aqui, ele recebe o título, uma callback, a gente pode até colocar ela como assíncrona já, porque nós vamos ter que aguardar o retorno do banco de dados, para a gente continuar a execução do teste. Nós já temos o nosso título principal do Describe, que é testando a camada de model, e aqui nós vamos colocar o nosso título do it, que é testando o create pattern. Beleza. Ela recebe uma callback assíncrona, e a gente segue a mesma estrutura da nossa tríplice A, que é o arrange, o act e o assert. Aqui dentro do nosso arrange, a gente precisa pensar o que eu preciso configurar, o que eu preciso arranjar para que o meu teste funcione da maneira correta. Eu primeiro venho aqui na nossa camada de model, clube.model, e vejo a função createPartner. O que ela faz? Ela insere um novo sócio dentro do banco. O que ela usa para poder inserir? O connection.execute. Então, meu stub tem que ser do connection.execute. E aí a gente verifica aqui, ó, o retorno dele é um objeto que está desestruturado de um array e a chave insert ID. Vou até copiar isso aqui, que é o que nós vamos precisar resolver aqui. Então, a gente usa o sign_on.stub, passa o connection, que é em qual função? Execute, função execute.resolves. E aí a gente vai precisar colar o que a gente copiou lá, que é a desestruturação do array, e a gente está puxando a chave insert ID do objeto. E aí, como a gente não tem esse insert ID definido aqui, a gente pode colocar ele como 1, só para ele poder ter um resolves dentro do connection execute. Só para a gente continuar os nossos testes aqui. Bom, seguindo, o nosso act vai ser um result, a gente precisa aguardar, a gente vai chamar a nossa model.quem create partner e vai passar para ela o sócio que a gente quer inserir. Que no contexto dos testes aqui, nós temos dentro do mock, ó, insert partner. Quando a gente vem aqui observar, a gente tem um body da forma que ele espera lá. Nome, o age, matrícula, e-mail e o frequente. Então a gente vai inserir com esse mock aqui. Beleza. Depois disso, a gente vai criar os nossos expects. E aí, para a gente construir o expect, nós vamos observar aqui dentro da nossa camada de model esse insert ID, que é o que ele recebe quando ele usa o connection execute e insere no banco de dados. Esse valor é um número. Nesse caso aqui no nosso contexto, a gente colocou ele como 1. Então, o que a gente pode fazer? Pode esperar que resulte to be equal a quem? A 1. E a gente também pode verificar se o tipo desse result é um number. Então, a gente usa o to be and executa a number. Beleza. Então vamos rodar o nosso teste, pôr um ponto only aqui, para a gente ver se está passando, se está tudo certinho. Vou acessar o nosso container aqui, npm run dev, para a gente iniciar o nosso servidor, para a gente conseguir rodar o teste. Então, o servidor está rolando. Agora eu vou criar um novo terminal aqui, para a gente conseguir rodar ele. npm test. Ó, passou, testando a camada de model, testando o create patch, né? Vamos colocar aqui para ver se esse retorno é igual a 10. Vamos ver. Ó, tá aqui para vocês. Ó, deu erro. A gente está esperando que 1 seja igual a 10. Ou seja, está esperando que 1, o result, seja igual a 10. Mas não é. É 1 é igual a 1. Beleza? Então, com isso, concluímos os testes da camada de model. E agora nós vamos construir a camada de serviço do Create Pattern. Boa. Vou até copiar esse it aqui, para a gente manter o nosso padrão. E eu fecho ele com chave parênteses. Boa. Testando o Create Pattern dentro da nossa camada de serviço. Segue a mesma ideia. Arrange, act e assert. Boa. Então, para começarmos o nosso arranjo, vamos dar um confere aqui dentro do nosso Club Service e Create Partner. Ele vai executar o Create Partner da model. Então, a gente vem dentro da model e verifica o que ela retorna no final. Ela retorna um número, que é o ID que o sócio recebeu quando foi inserido no banco de dados. Então, nós precisamos ter um stub dessa função retornando um número, para que a service funcione corretamente, para pegar ele aqui e retornar a mensagem personalizada para o usuário. Então, sabendo disso, a gente vai criar o model, um stub da nossa camada de model aqui. Sign_on.stub, model,
de qual função? Create partner. E a gente vai resolver ela com um número, que é o que ela precisa para funcionar lá embaixo. O act vai ser o quê? Vai ser a nossa const, result, await, a gente vai chamar a nossa service e vai executar o create partner, passando quem? O nosso mock.insertPartner. Beleza. Agora aqui no nosso expect, aqui dentro do nosso assert, nós podemos verificar esses três dados aqui, ó. Se o tipo é null, se a mensagem é essa personalizada e se o status é 200. Porque a gente está executando ela aqui, então em tese nós temos esses três valores aqui dentro de result. Então a gente vem expect result.type to be equal a null. A gente pode verificar se o expect result.message to be equal. Aí a gente pode vir aqui e verificar. A mensagem é qual? Sócio inserido com sucesso no ID X. Que aí nesse caso aqui é o nosso ID 1. O nosso aqui é o ID 1. Então a gente coloca uma string aqui, sócio inserido com sucesso no ID 1, que é o que ela vai retornar lá do outro lado. E a gente pode ainda acrescentar um result.status should be equal 200, que é o caso de sucesso que a service vai retornar para nós aqui. Então, beleza. Vamos limpar o nosso terminal aqui, adicionar um ponto only aqui, ver se o nosso servidor está rolando. Está rolando. Deixa eu aumentar esse terminal aqui e rodar o nosso npm teste aqui para ver se está passando tudo certinho. Ó, testando a camada de serviço, que é o nosso describe, testando o create partner. Vamos ver aqui se o ID do sócio retornado inserido com sucesso é 10. npm teste. Eita, entrou no container ali. npm teste, vamos lá. A gente está esperando que sócio inserido com sucesso no ID 1 seja igual a sócio inserido com sucesso no ID 10. Então, deu errado, não passou, porque de fato ele vai receber aqui é o 1, beleza? Então, finalizamos mais um teste da camada de serviço do Create Partner. Agora vamos construir o teste da camada de controller. Copiar esse it aqui, para a gente ir para a nossa camada de controller, fechar esses arquivos, colocar ele aqui, fechar ele e for. Então, beleza, ele é assíncrono, create partner, e seguimos a nossa estrutura do arrange, do act e do assert. Boa. Aqui dentro do arranjo da nossa camada de controller, lembra que a gente precisa do rec e do res? Então, a gente precisa criar os objetos res, o const rec, também vai ser um objeto vazio, e precisamos do res.status, que ele vai receber um sign.stub, e precisa retornar ele mesmo. Return this. E o res.json, que também vai ser um stub. Para a gente conseguir passar para o nosso act ali embaixo. Ó. Beleza. Só que nesse aqui, a gente está simulando uma inserção no banco de dados. Está fazendo um teste de criar um novo sócio. Tá vendo que o REC aqui já está até vermelhinho que não foi usado? Que a gente de fato usa aqui no act. Mas nós precisamos fazer o quê? Passar um body. Para quê? Porque aqui dentro da nossa controller, ó, do create partner, olha o que ele pega do body. Ele pega o sócio que está chegando para nós da requisição. Então, aqui no teste, eu preciso passar dentro do REC. Posso fazer aqui ou posso fazer aqui embaixo. Ó. No REC.body, recebe quem? Mortis.insertPartner. Vou colocar da outra forma, vou deixar esse comentado aqui, só para vocês verem outra forma de fazer também. Mas eu poderia acessar essa chavinha aqui, .body, e atribuir, ou posso vir aqui e colocar o meu mortis.insert também, que vai funcionar da mesma maneira. Então, beleza. Agora, no nosso act, não, faltou uma coisa ainda. Dentro da controller, olha aqui, ele vai lá na service, então a gente precisa ter um stub também da service, de um caso de sucesso. Então, nós precisamos copiar isso aqui, vir aqui no teste, e além desses stubs aqui do rec e do res,
precisamos criar um sign.stub da nossa service. De qual função? Create partner. E a gente vai dar um resolves nele, de quem? Do objeto que a gente acabou de copiar. Esse aqui a gente pode tirar e colocar um. Usar string simples aqui, que o lint está reclamando. Beleza, já temos um stub da service. O que vai ser o nosso act? Quem que a gente precisa executar? Vai ser o nosso controller de fato. Então, a gente vem const response é igual ao await controller.createPartner, rec e res, que é o que ele espera no parâmetro, e foi o que a gente criou de stub aqui para cima. Então, agora nós podemos criar os nossos expects. A gente pode, aqui nós vamos verificar direto res. Então, eu vou até remover aquele response ali, to be called with, com quem? 200. E podemos fazer mais um expect aqui do nosso JSON. JSON to be called with. E a gente pode ir lá na nossa controller e verificar, ó. A service retorna a mensagem, o objeto com a mensagem aqui, e dentro da controller a gente acessa a chave message e cria um objeto com ela. Então a gente pode vir aqui, copiar isso, passar aqui no nosso, criar um objeto, chave message e colar nossa string aqui. Só faltou a string. Colamos e aqui vai ser um. Show demais. Então já temos o nosso retorno aqui do JSON. Esse response não usou, porque a gente está verificando direto o res. A gente pode comentar só para poder executar de fato. Então vamos fazer o teste e verificar se está passando certinho. Bom, então vamos rodar aqui o nosso teste. Eita, ele até pegou. Deu um erro aqui. Falta a gente pôr um ponto only. Gosto de testar só esse. Que aí a gente verifica o que deu de erro e resolve. Sign on stub, return this is not a function. Ah, tá, beleza. Falta uma letra S aqui. Porque o sign não está completando por algum motivo, mas está funcionando. Ele não quebrou. Ele funciona. Eu só tinha esquecido dessa letra S aqui. Então vamos rodar novamente e ver se está passando. Não, passou. Está certinho. Vamos fazer um teste. Aqui pode ser o ID 10 aqui para a gente ver se tá rolando e tá dando certo. Bom, deu errado, porque a gente está esperando que o sócio inserido com sucesso no ID 10 de 1 seja igual ao sócio inserido com sucesso no ID 10. Então, deu certo. O teste falhou. A gente pode desfazer e verificar novamente. Beleza, tudo certinho. Então, com isso, nós concluímos o teste de unitário da camada de controller da função createPartner. Então, agora nós vamos fazer um teste de integração dessa camada da rota post, beleza? Então, bora lá. Então, vamos continuar fazendo nosso teste de integração. Copiar esse it, fechar aqui. O controller a gente pode deixar por enquanto. Colocar aqui, fechar. Beleza. E segue a nossa tríplice A. Arrange, act e assert. Show demais. Aqui no arrange, a gente volta aqui na camada de controle e verifica. O que a controller executa? Quem a controller executa para poder retornar um caso de sucesso? A service. Então, a gente precisa ter um stub da service. Vou copiar esse create partner aqui. A gente vai dar um sign.stub do nosso service, a função createPartner, e resolves da mesma forma que ela resolve aqui. A gente vem aqui e copia o nosso objeto de retorno. A gente resolveu ele aqui. Sócio inserido com sucesso no ID. A gente pode colocar esse ID 1 aqui. Boa. Show demais. Agora nós vamos fazer o nosso act. O nosso act no contexto aqui do teste de integração é o const response await. A gente usa o chai.request, passa o nosso app para ele, coloca o nosso método, que vai ser um post. E aí, qual que é a rota? A nossa base é club, partners. E aí, nesse caso aqui, para criar um sócio, a gente precisa enviar dentro do body os valores que a gente está inserindo do sócio. A gente pode usar o ponto .send aqui, ó.
E aí a gente vai passar quem? O nosso mocks.insertPartner. Beleza. Então vamos dar um format aqui. Show demais. E agora a gente vai construir o nosso expect. Aqui o nosso expect vai ser baseado em cima do nosso response. Então vai ser expect response.status to be equal ao quê? A 200, que é o que a nossa camada aqui vai retornar ó, no final. Então, agora a gente pode dar um expect no nosso response.body to be gp equal a quem? Ao nosso mocks.init. Esse response.body aqui não vai ser o nosso mock, porque no final da controller aqui, ele retorna um objeto com a chave message, com essa mensagem aqui do sócio inserido com sucesso. Então, a gente pode até copiar isso aqui, criar um objeto com a chave message e colar a nossa string aqui. Dar um format e beleza. Vamos colocar um ponto .one, conferir o nosso servidor, está funcionando certinho e vamos executar nosso teste. Ó, passou, teste de integração, nosso describe aqui em cima, e testando o Create Partner. Show demais. Vamos ver se o status aqui é 404. Vamos subir aqui um pouco. Ó, deu errado, porque a gente está esperando que 200 seja igual a 404 e não é. Então, beleza. Está funcionando o nosso teste. Ele executou com 2 T's. Não. Então, npm test. Foi um a mais ali. Então, beleza. Ó, passou. Está funcionando certinho. Com isso, nós concluímos todos os testes unitários e de integração da nossa rota post para criar um novo sócio. Então, agora nós vamos construir um teste da nossa rota patch, que a gente edita um campo específico de um sócio que já existe lá dentro do banco de dados, baseado no ID dele. Beleza?